Eu desejo cumprimentar os colegas e as colegas, os estudantes e as estudantes que se preocupam neste momento em revisitar esse processo histórico complexo que de 1964 a 1985 determinou uma mudança, exigiu de nós pensar, mobilizar, trabalhar, lutar por uma sociedade democrática. Eu gostaria de dizer, porque não vou fazer análise macro-histórica ou macro-sociológica que outros colegas farão, dizer que o processo foi, no mínimo, complexo. Por que é que a gente demora tanto tempo para compreender detalhes dos sistemas repressivos? É porque existe um processo temporal de organização da memória e de organização da política que divide e subdivide a complexidade da repressão, e nós somente de tempos em tempos podemos senti-los na totalidade. Vivi no Grande ABC todo este tempo, afora os últimos 4 anos. Portanto, eu chego e encontro mais ou menos já 10 anos do processo de transformação regional com o universo multinacional das montadoras, dos programas de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek e companhia. Uma região que até há pouco tinha um punhado de pessoas, passava de 300, em seguida 1 milhão, e inchou dentro desta mescla de desenvolvimentismo forçado e também da busca de raízes. Mas estar aqui no Grande ABC desde então significou para mim o formar-me. Formar-me, inclusive, numa relação direta com essa instituição, com a Metodista, porque eu fui aluno da Faculdade de Teologia no momento periclitante da história dela. Por quê? Porque foi em 67. E por quê? Porque fui expulso delirantemente, flagrantemente, em maio de 1968, já que eu fui uma das lideranças, isto é, eu fui o secretário-geral da greve. Então, as minhas relações com a Metodista foram de amor e estranheza. E aqui me encontro até então, chego já a 29 anos, considerando que fiquei quase 10 anos em regime de tempo integral na USP e voltei para o encontro com a Metodista em 2003. Mas fui aluno num tempo em que UNE, UE, estavam em plena luta contra a ditadura. Todas as instituições que temos na região eram visitadas pelas direções dessas organizações nacionais e estaduais, e nós conhecíamos seus secretários e presidentes e dialogávamos com eles. De modo que aqui também estourou um movimento, motivos pareciam até fúteis, quando aqui, certa noite, um grupo deixa de comer, recusa-se a comer. No dia seguinte, o espectro era muito maior, porque as relações, a mobilização, o diálogo nacional e internacional já compunham um quadro maior do que dizer que não quer comer. Que professor lhe oferece? Que futuro lhe dizem que você terá? Como é que se encontra essa instituição na qual você vai trabalhar? São perguntas fundamentais de pessoas de 18, 19, 20 ou 30 que no ano de 67, 68 se aventuram em perguntar. É bom lembrar que 68 está muito próximo do grande boom da universidade privada e confessional
do país. Nós entramos ali neste movimento. Você faz um movimento para A, o movimento termina em B. Num processo de preparação da mudança da universidade brasileira para construir-se em novas bases, é o que se organizava. No meio dele, a gente se move, a juventude brasileira se move. Nós com motivos A, B, C, outros com outros. E mesmo os setores ligados ao capital com o seu projeto. E os militares preocupados em organizar um sistema que permitisse um modo repressivo de pensar a cultura, de censurar, mas que fosse aberto para mais gente, inclusive para a individualidade das pessoas. Por quê? Porque o desenvolvimentismo do tipo militar, ele incluía mais vagas, ele incluía um novo sistema no qual as relações de capital tivessem uma outra perspectiva. Portanto, nós fazemos um movimento grevista ao lado de tantos outros, somos expulsos e o que acontece um ano e meio depois? Nasce uma federação de escolas no Grande ABC, aqui na Metodista, onde cabia uma faculdade de teologia, aproveitando-se a crise, constrói-se aqui, como em milhares de lugares do Brasil, um novo conjunto de universidades, via de regra, pagas e, portanto, alterando o esquema do sistema universitário brasileiro. Ocorre que no interior desses processos, mexe-se a inteligência, o que eu não posso aceitar, pelos estudos culturais que me interessou sempre fazer, é que tudo é ou lilás, ou é amarelo, ou é vermelho. Não. Existe uma dinâmica histórica, dentro da complexidade dos movimentos. Ocorre que a luta, a morte, o esforço, e entre os estudantes evangélicos do Brasil, aos quais pertenci, houve vários mortos, feridos e exilados, e assim aconteceu, e todos nós fomos marcados, cada um de nós teve 10, 15, 20 folhas repletas de informação no DOI-CODE, na Operação Bandeirante, na agência de inteligência, como eu e tantos, monitorados alguns, presos outros, mas sempre ligados a esse esquema complexo de poder. Em 78 estou eu de volta na Metodista, um pouco depois criando o Núcleo de Memória Popular com a professora Jerusa e a participação de vários colegas, especialmente da área de comunicação social da Metodista. E esse núcleo foi um núcleo que deu voz e vez e ligou homens e mulheres anônimos da periferia com artistas populares, sindicalistas em plena ascensão, inclusive aquele que vai ser presidente da República e outros que vão ser ministros, estiveram aqui na Metodista sistematicamente batendo papo com os estudantes entre 80, 81, 82, 83, isto é, naquele momento de luta pelas diretas, nós estávamos aqui construindo aquilo que é fundamental, sem o qual não há uma atividade de 1 milhão de pessoas no Anhangabaú. Você tem que criar na periferia os espaços e as vozes. Então nós criávamos aqui com revistas, debates, encontros, movimentos de cultura popular, Era um núcleo voltado à cultura popular que ligava pessoas. Eu creio que não vi na Universidade Metodista jamais uma intensidade de desejo de pensar educação, construir cultura, que não entre 79 e 86, 87. Precisamente é a preparação para a democratização dos primeiros anos dela. Depois, há processos governamentais e processos políticos que acomodam as situações e constroem uma nova perspectiva mesmo de juventude, ou mesmo de nós educadores. Então o Núcleo de Memória Popular foi importante, mas ele também, dentro desse processo de discussão política e também de contradições, um dos dirigentes da instituição
um dia vê no Núcleo de Memória Popular um local que gastava algum dinheiro e ele dizia que estava fazendo muita contenção de despesa, então ele corta o núcleo. Mas então nós vivemos processos que são ao mesmo tempo grandiosos e medíocres, não é? Esse é o processo de construção da cultura brasileira, tem a mediocridade e a grandeza, né? Tem essa riqueza cultural profunda dessa diversidade brasileira e tem um processo político muitas vezes tanto mediano quanto medíocre. Mas esse jogo de disputa segue sempre, né? É nele que nós nos movimentamos buscando construir uma visão de educação, uma visão de cultura. A Metodista sempre foi um espaço, no mínimo, curioso para a região do Grande ABC. Ela tem uma parte do ser dela, é uma vocação que não é uma vocação de grande envolvimento. Eu digo que é uma vocação de estar, de abrir-se, de querer saber, de dar direitos e oportunidades para que nós pudéssemos participar. Nisso a Metodista não pode ser tida como um ser estranho ao Grande ABC. Evidentemente, e até pela natureza democrática das relações que se busca ter aqui, ela não se engajou, né, no sentido técnico, histórico. Ela abriu-se, ela compreendeu, ela quis saber. Por isso, não só foram criadas instituições aqui dentro, a serviço desse conhecimento novo, dessa repartição e compartilhamento de conhecimento, como também ela teve curiosidade em compreender o que se fez. Mas eu quero destacar que não cabe a nós, né, e eu tenho 67 anos agora, não cabe a nós, educados plenamente dentro da ditadura, o reclamismo ou a choramingação. Nós construímos não só resistência, nós construímos proposições, nós tomamos posições, né? Mas ocorreu esse processo todo, se há sofrimento, houve também fruição, houve prazer, né? Houve busca de sentidos, construção de significações, como a gente entende pensando semioticamente. De modo que quem dá um testemunho sobre este tempo, dá um testemunho do que o seu corpo sofreu, mas também da grandeza que é essa animação física, mental e de grupos sociais que tentaram e até conseguiram passar por essa complexidade do sistema repressivo para ver depois movimentos de pessoas elegendo, sendo eleitas, com todas as deficiências, mas uma juventude aberta, participante da universidade, curiosa. Portanto, eu creio que o nosso papel histórico foi este. E é necessário sentir-se nunca magoado, mas de preferência alegre, pensando freirianamente, feliz. Isto é, acreditando que a gente construiu-se como sujeitos e tentou educar sujeitos como nós. Obrigado.